Esse é o amor do nosso Pai lindo, né? E perfeito. É o nosso Deus, o nosso Pai celeste, a nossa riqueza, a nossa vida. Deus é o nosso Pai. Amém. Em Provérbios 20, versículo 7, está escrito: o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. É um provérbio forte, né? O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. O que é um pai? Um pai, ele tem que ser semelhante ao que Deus é para nós, ao Pai do céu. O que foi que Deus colocou? Deus estabeleceu a família. Qual foi a missão que Ele deu ao homem? Qual foi a missão que Ele deu ao pai? A palavra de Deus aqui mostra que os seus filhos são felizes se ele for um exemplo, se ele for justo. Porque isso agrada a Deus. É ensinar a criança no caminho que deve andar. Não é ensinar a criança o caminho. É ensinar a criança no caminho. Então é você caminhando com ela. O exemplo fala muito mais alto do que as palavras. Eu digo isso aqui para pais recentes, como Henrique, né? Para futuros pais também. Os seus filhos vão olhar mais para você, mais do que as palavras que você fala. Você fala muito mais com o seu exemplo. E a vontade de Deus é que o homem ensine os seus caminhos aos seus filhos, né? O caminho de Deus aos seus filhos. Deuteronômio 6, 6, 7 está escrito: esse é o papel dos pais diante dos filhos. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Então é isso o que Deus espera de um pai. Ele colocou essa missão na vida do pai de família. E a Bíblia, ela é muito rica, ela fala vários exemplos, né? Eu costumo dizer que a palavra de Deus é para a gente conhecer a Deus. Então, através das histórias, nós conhecemos a Deus. O que é que agrada a Deus? A reação de Deus em cada situação. E nós temos vários exemplos de pais na palavra, né? Na Bíblia, né? Vários exemplos. O primeiro exemplo que eu vou colocar aqui é do de Jó. Jó, ele, um homem que Deus elogiou tanto ele, né? Ele era justo, ele era reto, ele se desviava do mal. E o Jó, capítulo 1, versículo 5, está escrito: terminado um período de banquete, porque os seus filhos faziam grandes banquetes, né? Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó intercedia pelos seus filhos. Um pai, como o primeiro exemplo aqui que eu deixo na Bíblia, um pai, ele tem que entregar o futuro dos seus filhos na mão de Deus. Sem Deus, o pai não vai conseguir muita coisa não. Porque Deus, ele vai instruir, Deus, ele vai dar sabedoria, Deus vai abrir os caminhos. E um pai, ele tem que viver intercedendo pela vida dos seus filhos. E Deus admirava muito Jó aqui por causa dessa atitude de Jó, de interceder pela vida dos seus filhos. Seus filhos já tinham tudo, mas ele intercedia pela vida espiritual. Outro exemplo que eu acho lindo também é Filipe, não é? Filipe, ele, quando Jesus ele subiu aos céus,
na igreja primitiva, né? A igreja estava crescendo muito e os apóstolos e as pessoas precisavam ser servidas, né? Quando que cresce muito as coisas, precisa de pessoas para ajudar. E os apóstolos, eles não podiam deixar o ministério. Então, em Atos 6, 3 e 4, está escrito: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, cheio do espírito de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério. E com isso escolheram 7 homens: Estevão, Filipe, Prócolo, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Então escolheu homens cheios do Espírito Santo. E Filipe, a Bíblia fala pouco demais de Filipe, mas tem uma parte que fala de Filipe que eu admiro demais. E nisso, na dispensação dos cristãos, né, foram obrigados pela perseguição dos judeus aos cristãos, eles foram obrigados a sair de Jerusalém. Filipe foi para Samaria. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes ensinava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Filipe é que era muito jovem, era um rapaz. E lá no finalzinho já de Atos dos Apóstolos, sabemos que o livro de Atos dos Apóstolos mais ou menos conta a história de 30 anos. A gente pensa que quando lê Atos dos Apóstolos, tudo está passando tudo corrido, né? Não. Ali é uns 30 anos ali da igreja. E lá no finalzinho, quando a palavra mostra novamente sobre a vida de Filipe, e fala pouquinho, só 2 versículos. E eu admiro muito ele, porque está escrito assim, no 21, 8, 9, está escrito: partindo no dia seguinte, está falando aqui de Paulo, né? Chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7, mostra que foram um dos 7 escolhidos. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Esse homem foi um grande exemplo, tanto na vida dele, quanto na vida da sua família. Que homem de Deus! Tinha 4 filhas, 4 mulheres cheias do Espírito Santo. 4 mulheres que profetizavam, falavam a palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus. Eu admiro muito Filipe. Mas a palavra de Deus também mostra que homens que se destacaram em suas vidas e ministérios, mostra muitos homens que se destacaram na vida e nos ministérios com Deus, mas como pais não tiveram muito êxito, né? Homens que se destacaram muito, mas como pais não tiveram muito êxito, né? Samuel foi um grande homem de Deus. Sabemos que a sua mãe era estéril, chorava muito para pedir um filho ao Senhor, e dedicou esse filho ao Senhor, consagrou esse filho ao Senhor, e disse: tu me deres um filho, esse filho vai te servir. E nasceu Samuel. E Samuel, desde pequenininho, que ele foi dedicado a Deus, e ele foi juiz, sacerdote e profeta. Ele exerceu muito bem seu ministério. Ele foi fiel a Deus em toda a sua vida, como aqui mostra, né? Em 1 Samuel 8, do 1 ao 5, está escrito: quando envelheceu Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e
e perverteram a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Samuel, ele era um homem cheio do Espírito Santo. E ele colocou os seus filhos como juízes para serem os seus sucessores. Mas com isso ele antecipou o pedido de um rei. Pediram a Saul, não é? Pediram um rei, antecipou o pedido de um rei. Ele foi um homem que se dedicou muito à vida, a Deus, mas os seus filhos não. E por causa disso foi antecipado o pedido de um rei. E com isso veio Saul. Deus não aceitou muito Saul por causa disso aqui. Outro que teve um ministério que se destacou muito no ministério, mas foi muito omisso diante dos seus filhos, foi um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, o homem que se quebrantava, o homem que tinha as suas falhas. Davi tinha as suas falhas, como todos temos. O único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. Mas ele era um homem tão quebrantado, um homem que ele fazia músicas, né? Era um compositor nato. A maioria dos salmos foi Davi que fez, e ele adorava, e eram salmos de adoração, músicas de adoração a Deus, e ele amava muito a Deus. Mas quando estudamos a história de Davi, ele foi um homem muito omisso, né? Como pai, ele foi omisso como pai. E a história de Davi, os seus filhos sofreram muito com isso, e o próprio Davi também. O seu primogênito, que era Amnon, né? Ele se apaixonou por sua irmã, e com isso ele aceitou o conselho do seu amigo Jonadab, e ele violentou a sua irmã. Com isso, o seu outro irmão, Absalão, ficou com muito ódio, muito irado, e guardou esse ódio durante 2 anos. E a Bíblia não mostra que Davi, ele repreendeu o filho Amnon. Só mostra que Davi ficou um pouco irado. Mas não mostra que Davi repreendeu o seu filho. E Absalão também não viu atitude nenhuma do pai. E nisso guardou muito ódio do seu irmão. Com isso, lá na frente, aproveitou um tempo que, quando eles tosqueavam as ovelhas, não é? Eles se reuniam, e ele chamou todos os seus irmãos, e ele deu ordem aos seus homens: quando Amnon estiver bêbado, pode matá-lo. E depois que mataram o seu irmão, ele assumiu que foi ele que tinha mandado matar o seu irmão. Com isso, Davi chorou novamente a perda do seu filho mais velho, e a perda de Absalão também, porque Absalão fugiu, ficou foragido durante 3 anos. Depois de 3 anos, Davi perdoou, voltou, mas Davi ficou sem falar com ele durante 2 anos. E Davi, ele poderia ter resolvido isso. Ter conversado, ter castigado, mas ele não quis falar com Absalão. E Absalão, com o tempo, fez uma conspiração e tomou o reino do pai. E a história é muito grande, né? E lá na frente, quando os homens de Davi, guerreando contra os homens de Absalão, Davi disse assim: não matem o meu filho, por favor, não matem o meu filho. Mas a Bíblia diz que Absalão foi morto e Davi chorou amargamente. E Davi perdeu 2 filhos, uma filha também foi violentada, fora o filho de Betseba, né? Que morreu por causa de um pecado de Davi. E a gente vê que ele foi um pouco omisso. Ele, como o ministro de Deus, como fazendo tudo o que Deus queria, mas como pai, ele foi omisso. E com isso nós
nós vemos o que Deus quer da vida de um pai, de um chefe de família. O chefe de família, ele tem que pensar não só na sua salvação, não só no seu ministério, que tem homens que pastores, tem homens que ganham o mundo todo e a sua família ele não ganhou. E o seu primeiro ministério é a sua casa. Deus vai cobrar isso, porque o seu primeiro ministério é a sua esposa, são os seus filhos. E depois do seu primeiro ministério, fazer a obra do Senhor, como Jesus disse, né? Ele coloca um talento em nossas mãos, nós temos que multiplicar. Por isso que temos o dever de semear, de muitas pessoas aceitarem a Jesus. Mas começa no lar, começa com os filhos, né? A palavra de Deus também mostra a vida do rei Ezequias, né? Está escrito no segundo Reis 18, está escrito também a história de Ezequias no livro de Crônicas, e escrito também, o profeta Isaías também falou sobre o rei Ezequias. Segundo Reis 18, do 1 a 7, está escrito: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se rebelou contra o rei da Síria, e não o serviu. Aqui mostra um rei que a palavra de Deus diz que antes dele e nem depois dele houve semelhante. O homem que foi fiel a Deus, não é? Ele derrubou os altos, ele tirou os altos. Esses lugares aqui que falam são altos que eram levantados para adorar a deuses, não é? Quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques. Esses bosques eles iam lá adorar, e as árvores eram consagradas. Eles adoravam as árvores, e aquele lugar era um lugar de adoração. Então ele foi um rei que quebrou tudo isso, tirou esse erro, essa idolatria de Israel, né? Ele tirou a idolatria e ele restaurou a adoração a Deus, né? Ele celebrou a Páscoa também. E a palavra de Deus diz que não houve antes dele semelhante nem depois, porque ele confiou no Senhor. Mas a história de Ezequias é um homem, nós vemos que é um homem de fé. Se você ler a história de Ezequias, ele em todo momento ele confiava em Deus, ele cria demais no Senhor, ele confiava. Aqui o reino da Assíria já tinha se levantado e já tinha tomado o reino de Israel, e estava se levantando contra o reino do sul, né, o reino de Judá. E Senaqueribe ele se levantou, e Senaqueribe ele tinha um exército de 185 mil homens, e o exército de Judá não tinha nem 2.000 homens, nem 2.000 eles tinham. E esses homens chegaram lá e tiraram onda até com Deus, e ele simplesmente chegou ao altar e se prostrou e disse: Senhor, tu estás vendo, né? Mostrou a carta que o rei tinha escrito para ele, humilhando a Deus. Tu estás vendo isso aqui, então tu vai tomar providência. E ele confiou no Senhor.
E a palavra de Deus diz que um anjo, só um anjo, passou pelo arraial dos assírios e matou 185.000 homens. Mas com o passar dos anos, em 2 Reis 20, do 1 ao 3, está escrito: naquele tempo Ezequias ficou muito doente. A história de Ezequias é conhecida também por essa doença grave que ele teve e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a tua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias aqui ele fez uma oração linda: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Quando às vezes a gente chega diante de Deus, a gente diz: tu sabe a fidelidade que eu tenho a ti, né? Tu sabes o que eu estou fazendo. Tu sabes que eu estou te obedecendo. Lembra, meu Senhor, o que eu fiz por ti. Que coisa linda, né? Quando chegamos diante de Deus e mostra aqui que Deus escutou a sua oração. E antes que Isaías saísse do palácio, Deus mandou ele voltar e disse assim: diga a ele que ele não vai morrer, né? E Deus falou para ele que ele não iria morrer. E Isaías disse que ele estava com a chaga, né? Ele estava com a ferida. Isaías disse que ele colocasse uma pasta de figo. Que coisa linda. Eu acho linda essa parte aqui, gente. Que quando Deus ele usa remédio, também é milagre, viu? Que Deus, ele simplesmente, Ezequias se levantou da cama, não. Deus mandou colocar uma pasta de figo. Coloca a pasta e se trata. Então, o remédio também é milagre de Deus. Porque só tem medicamento porque Deus determinou. Viu? Porque se Deus não permitisse vacina, medicamento, os médicos não tinha não. Todo mundo morria. Todo mundo morria. Então, quando você usa um remédio e você é curado com o remédio, agradeça a Deus que foi um milagre também. Amém. Só uma pausazinha aqui. Foi um milagre de Deus. Deus mandou colocar a pasta, você. E ele era um homem de fé, que ele pediu um sinal, né? Como é que tu sabes que eu vou ficar curado mesmo? E aí Isaías disse assim: você quer que o sol avance, a sombra do sol, né? Como se fosse um relógio, a sombra do sol avance ou a sombra do sol recue 10 graus? Ele disse: para avançar é fácil, eu quero que recue. E a sombra recuou 10 graus, porque ele era um homem de fé. Mas só que Deus aqui falou: põe a tua casa em ordem. Que casa em ordem era essa? Não era para ele arrumar a casa. O homem era rei, ele tinha vários serviçais, tudo era em ordem. Não era a sua vida espiritual. Um homem mais de fé do que esse. Se você estudar a história de Ezequias, você vê coisas maravilhosas acontecendo. Simplesmente com orações que ele fazia, e Deus realizava na hora. Deus escutava a oração de Ezequias. Ele era um homem de fé. Essa põe a tua casa em ordem aqui. Ele era omisso diante da sua família. E Deus pediu e ele não obedeceu a Deus. Ele tinha um ministério muito grande diante de Deus, mas ele era omisso diante dos seus filhos, né? E com esse prazo que Deus deu de 15 anos, nasceu Manassés. Que Manassés, quando começou a reinar, depois que Ezequias morreu, ele tinha 12 anos só. E Ezequias não obedeceu a Deus, porque assim como a geração de Ezequias foi a geração que mais adorou ao Senhor, que mais cultuou o Senhor, a geração de Manassés foi a pior geração que houve. Manassés, ele fez tudo ao contrário que o pai tinha feito. Eu não sei se Manassés tinha alguma raiva, né? Porque o pai não dava atenção a ele. Se Deus tinha dito assim: põe em ordem a tua casa, ele: não, quando o meu filho nascer eu vou obedecer. Eu vou fazer de tudo, vou dar atenção a esse menino, eu vou ensinar de Deus a ele.
Eu vou falar do Deus da minha vida, do Deus que fez retroceder 10 graus o sol, do Deus que fez maravilha, do Deus que disse que me curou, que eu ia morrer, e ele foi omisso. E quando a gente vê o que Manassés fez, é uma coisa horrível. Se você estudar a história de Manassés, é uma coisa horrível, né? Manassés reinou 55 anos e reinou muito, viu? Ele edificou os altos que Ezequias tinha destruído. Ele levantou os altos novamente para que o povo de Israel adorasse a deuses. Fez altares a Baal, se prostrou aos exércitos do céu e o serviu. Queimou o seu filho como sacrifício. Ele queimou o seu filho como sacrifício ao Deus que ele amava. Adivinhava pelas nuvens. Ele era agoreiro, tratava com médios e feiticeiros, era violento, encheu Jerusalém de sangue. Ele fez tudo o que o pai, ele fez tudo o contrário. É como se ele tivesse revoltado e quisesse fazer tudo o contrário. Será que ele tinha alguma raiva do pai? Será que esse pai ele foi omisso? Será que esse pai ele poderia ter pego essa criança, esse menino, e tivesse ensinado sobre Deus, sobre ter uma amizade com ele? Ele ia amar demais o pai dele. Porque ele cresceu tão revoltado com o pai e fez tudo o contrário. Tudo o contrário. O que é triste aqui é que o cativeiro da Babilônia ocorreu por causa do reinado de Manassés, que Deus lá atrás tinha falado para Ezequias: põe em ordem a tua casa. A força que um homem tem, a força que uma mulher tem para ensinar uma criança, depende muito do pai e da mãe. Se o pai e a mãe só quiser saber da sua vida e deixar o mundo ensinar, o desastre é feio lá na frente, né? Segundo Reis 20, versículo 16, Isaías entrou e disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Respondeu Ezequias: sabe o que foi que Deus mandou falar através de Isaías? Olha, a tua descendência vai ser escrava. A tua descendência, os teus filhos, os teus netos vão ser escravos, vão ser eunucos, vão morrer. E Ezequias respondeu: boa é a palavra do Senhor que você anunciou, pois ele entendeu que durante sua vida havia paz e segurança. Ele disse assim: eu quero saber da minha vida. Não quero saber o que vai acontecer lá na frente, não. O que vai acontecer na vida do meu filho, o que importa é que eu vou para o céu, que Deus fala comigo, que eu sei que eu sou salva. O que vai acontecer com meu filho, eu não estou nem aí. Ele que, se quiser, aceita Jesus, ele sabe o caminho dele. Foi isso aqui que Ezequias falou. E ele, como um pai, ele errou diante de Deus, né? E depois de 100 anos, vem Jeremias, que foi o profeta que chorou, que viu o povo sendo levado para a Babilônia. Está escrito, Jeremias 15, 1, 2, está escrito: então o Senhor me disse: ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saiam, e se lhe perguntarem para onde iremos, diga-lhe: assim diz o Senhor, os destinados à morte para a morte, os destinados à espada para a espada, os destinados à fome para a fome, os destinados ao cativeiro para o cativeiro. Versículo 4: eu farei deles uma causa de terror para todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém,
Deus aqui está mostrando por tudo que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez. É por isso, por causa dele, Manassés, é por isso que vocês vão para a Babilônia. Será que Ezequias poderia ter mudado essa situação? Você tem noção do que um pai e uma mãe têm nas mãos quando tem um filho e você deixa esse filho ser criado por youtuber? Você deixa o seu filho o dia todinho ser criado por homens. Você deixa o seu filho, você não ensina a palavra de Deus. Aqui mostra, fala da minha palavra dia e noite, dia e noite. Você acha que você não pode mudar o futuro do seu filho? É isso aqui que Deus está cobrando. E o cativeiro babilônico, né? Foi provocado por causa do filho de Ezequias, por causa de Manassés. É o que está na palavra de Deus. E um pai de família, ele tem uma grande missão diante de Deus. Não só a sua vida, mas você tem uma grande missão, um grande ministério. E o seu grande ministério começa na sua casa. Porque tem mulheres que passam o dia na igreja, esquece até dos filhos em casa, esquece do marido. E tem homens também que passam o dia na igreja, no seu ministério, esquece dos seus filhos, da sua esposa. Primeiro ministério que Deus coloca na vida de um homem são os seus filhos. Na vida de uma mulher são os seus filhos. E a maior riqueza é você dizer para os seus filhos que Jesus é o caminho, que Jesus é o exemplo, que o super-herói do seu filho é Jesus. Olhe para Jesus, se espelhe em Jesus. É você ensinar sobre Cristo, sobre a riqueza que é o nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe. Glória a Deus.